Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para o Salmo número 69. Este é um salmo de lamento, um salmo de alguma forma também messiânico. Nós vamos olhar para ele e ver aquilo que Deus tem para nos ensinar. Este salmo fala-nos acerca do sofrimento em primeira mão do rei Davi, mas acima de tudo ele nos aponta para o sofrimento de Jesus Cristo. O Salmo 69 é frequentemente referido no Novo Testamento e nós vemos a denúncia dos inimigos no verso 22, no verso 28, e pode não ser uma denúncia muito profética, mas efetivamente ela apresenta-nos aquilo que Cristo padeceu por amor de cada um de nós. Por isso mesmo, o próprio Jesus, quando estava na cruz, ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Davi quase sempre tinha uma oração contra os seus inimigos. Jesus, no entanto, orava pelos seus inimigos. Jesus pedia perdão pelos seus inimigos. E esta é a grande diferença entre a velha e a nova aliança. A nova aliança que é estabelecida no sangue de Cristo. Uma nova aliança que é estabelecida no amor e no perdão, em vez de numa punição ou num castigo. E é isso que Deus traz para nós também hoje. Esse amor de Deus que pode tocar a nossa vida. Esse amor de Deus que é derramado em Cristo Jesus quando Ele foi à cruz. Mas nós vamos então olhar para este salmo e ele começa por dizer o seguinte: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Davi chegou então a uma situação da sua vida onde realmente era difícil ele continuar. E por isso ele se queixava destes inimigos que constantemente estavam a pretender dele coisas que não eram legítimas. Muitas vezes ele se queixava destes inimigos, como aqui vemos, de pessoas que falsamente se juntam contra ele, que levantam calúnias, que querem que ele restitua coisas que ele não tirou, e isso é terrível quando uma pessoa tem de fazer isso. Por isso mesmo ele relata estes textos aqui. Mas vamos continuar a ver o verso 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Deus, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajaram caem sobre mim. Nós dissemos no início que este salmo era um salmo messiânico, e realmente quando falamos nisso é que é um salmo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E foi o próprio Jesus Cristo que, quando estava entre nós, utilizou aqui este texto bíblico de Salmo 69, quando estava no templo e havia de facto ali um grupo de pessoas que vendiam no templo, faziam no fundo da religião um negócio, e Jesus declarou exatamente estas palavras: o zelo da tua casa me consumiu. Eu creio que, infelizmente, este zelo da casa de Deus continua a consumir o coração de Jesus. Se nós olharmos atentamente para muitas religiões que se oferecem à nossa vista, vemos que elas não passam efetivamente de um negócio. São pessoas que se querem aproveitar da religião para enriquecer a si próprios ou enriquecer a própria religião. E vemos, infelizmente, que isso ainda acontece entre nós. E é pena que, de facto, essas situações continuem a perdurar no nosso meio.
Eu creio sinceramente que Jesus Cristo está muito triste com este tipo de situações. E assim como naquela altura Jesus expulsou os ladrões e os vendilhões do templo, as pessoas que estavam a usar a religião para transformar aquilo num negócio, certamente Jesus quer fazer isso ainda hoje. Expulsar muitas dessas pessoas que estão a utilizar-se da religião para enganar pessoas, para extorquir dinheiro a pessoas de fé, a pessoas que estão desejosas de servir a Deus. E eu creio sinceramente que essas pessoas que fazem isso terão de dar grandes contas a Deus. Assim como estes negociantes, estes homens que estavam a utilizar a religião para enriquecer, assim estas pessoas também terão que dar grandes contas a Deus. Eu creio que não serão tidos por inocentes aqueles que se apoiam na fé das pessoas, que se apoiam na boa vontade, no desespero que algumas pessoas têm para daí tirar dividendos económicos. Não é esse o propósito de Deus para o homem. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, por isso Deus não se compra, Deus não está à venda. As pessoas não podem com os seus bens ou com as suas ações comprar os favores de Deus. Não, Deus quer se relacionar consigo, independentemente da sua condição económica. Deus é um Deus que se quer dar por amor. E é isto que é importante. Por isso não podemos dar ouvidos a esses vendilhões, a essas pessoas que se utilizam da religião para de alguma forma enriquecerem, para de alguma forma tirarem dinheiro ao povo. Estejamos muito atentos com essas questões. Devemos realmente tomar muita atenção a esses desafios que muitas igrejas têm levado até à população para de alguma forma retirarem dividendos económicos dessa situação. Por isso o zelo da minha casa me consumiu, disse Jesus. Mas continuando aqui no verso 10 do Salmo 69, ele ainda diz: chorei, em jejum está a minha alma, isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer-me, livra-me do tremedal para não me afundar. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Aqui vale a pena destacar este precioso elemento da oração de Davi, quando ele diz: responde-me, ó Deus, pelas riquezas da Tua graça, pela Tua fidelidade socorre-me. Costumamos dizer que Davi viveu sobre a vigência da lei de Moisés e não sob a vigência da graça. Porém, a graça de Deus já se manifestava a todos os homens, mesmo antes de Jesus Cristo ter nascido. Por isso é importante aqui Davi salientar este aspecto da graça de Deus que estava sobre ele. É fundamental porque é através da graça de Deus que nós nos podemos relacionar com ele. O verso 15 ainda nos diz: não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Não escondas o Teu rosto do Teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão às Tuas vistas. O opróbrio partiu-me o coração, desfaleci, esperarei por piedade, mas de balde. Por consoladores, e não os achei. Por alimento, me deram fel, e na minha sede, me deram a beber vinagre. Aqui temos uma descrição do que aconteceu ao próprio Senhor Jesus Cristo quando Ele estava na cruz. Quando Ele estava com sede, em vez de lhe darem de beber água, deram-lhe de beber vinagre. Assim vemos como a Bíblia é tão exata. Tantos anos antes de Jesus ter ido à cruz, já a Bíblia havia profetizado aquilo que iria acontecer. Por isso ela mostra quem efetivamente a escreveu, quem a inspirou, que foi o próprio Deus. O verso 22 ainda segue a dizer: sua mesa torna-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz que sempre lhe vacile o dorso.
derrame sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a tua morada e não haja quem habite as tuas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescenta dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidades à iniquidade e não gozem nada da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponham-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cântico o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável, Senhor, do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Aqui temos uma lição também muito interessante a ser retirada. Muitas vezes nós cristãos procuramos determinadas situações, penitências ou sacrifícios para agradar a Deus, mas o texto bíblico nos mostra que Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com sacrifícios, Deus não se agrada com os bois, com os novilhos, com os sacrifícios que nós podemos fazer. Deus agrada-se sim com um coração sincero. Deus agrada-se sim com um coração que confessa o seu pecado, com um coração que louva o seu nome. Mas o texto ainda prossegue, este texto bíblico, a dizer: vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus com o vosso coração, reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. E louva-nos os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá. Ali habitarão e hão de possuí-la também os descendentes dos seus servos, as herdarão e os que amam o nome nelas habitarão. Temos aqui palavras de grande conforto e de grande segurança para nós. Davi chama os aflitos para se alegrarem no facto de que Deus é que ouve as nossas súplicas. O Senhor responde aos necessitados e convida a todos para o louvarem. Ele salva aqueles que efetivamente se aproximam dele. Agora nós vamos chegar ao Salmo 70. O Salmo 70 é, com poucas diferenças, idêntico com os últimos 5 versículos do Salmo 40. O Salmo 40 fala acerca dos holocaustos. Este salmo aqui é para nos lembrar, e por isso é uma certa forma uma repetição daquilo que já aconteceu. A cruz é tão central na história da humanidade e as suas consequências tão inclusivas e permanentes na vida de cada um de nós que, no fundo, muitas vezes só temos que relembrar aquilo que já sabemos. É interessante ver que um dos ministérios importantes do Espírito Santo, quando ele veio, é relembrar. Não é trazer coisas novas. Muitas vezes nós ansiamos por coisas novas constantemente. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que muitas vezes nós precisamos simplesmente relembrar e viver aquilo que nós já sabemos. Então não precisamos saber muitas coisas novas, precisamos sim viver aquilo que efetivamente nós já conhecemos da palavra de Deus. Então diz assim o Salmo 70: Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Deus, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em livrar-me. Vem, salva-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Este salmo é de facto um salmo pequeno, mas muito tocante, pois esta oração aqui, Davi move, digamos assim, o seu coração para com Deus. Nós temos notado que Davi tinha muitos inimigos, pois naquele tempo o rei Davi estava constantemente na mira dos seus inimigos. Porém, Davi confiava em Deus. E esta oração aqui, ele de alguma maneira mostra essa confiança que ele tem em Deus. Ele manifesta essa confiança através deste salmo. E nós vamos ver agora um outro salmo, o Salmo 71, que nos apresenta a súplica de um ancião para que Deus o liberte. Este salmo é um salmo de ressurreição. As divisões podem ser feitas da seguinte maneira:
Primeira, Deus é perpétua, suficiente para o seu povo. Isto encontramos no verso 1 a 5. Depois encontramos uma outra divisão. Israel testemunha de Deus no seu conflito. Isto do verso 6 ao 11. Depois Israel aproxima-se de Deus, do 12 ao 15. E o lugar das bênçãos, do 16 ao 18. Israel com Deus, do 19 ao 21. E a canção de vitória, do 22 ao 24. Nós vamos ler então este salmo que possa efetivamente juntar estas divisões e então torná-lo um pouco mais prático para os nossos dias. Diz assim a palavra de Deus: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O salmista aqui chama Deus de rocha. Sê tu para mim uma rocha habitável. E efetivamente esta expressão. Depois ele diz, és a minha rocha e a minha fortaleza. A ideia aqui é de um lugar seguro. Eu não sei se você costuma passear na praia. Eu nasci na zona de Cascais, onde há muita praia, muito mar. Ali uma zona extremamente linda, cheia de rochas e arribas que caem sobre o mar. E quando nós andamos ali nas rochas, é fundamental ter os pés bem firmes naquelas rochas. Se o mar vem, se nós estivermos bem firmados na rocha, o que vai acontecer é que a pessoa é arrastada para o mar. Aquela zona ali, a famosa boca do inferno, onde tantas pessoas já foram arrastadas para o mar, uma das razões certamente é porque não estavam bem firmes na rocha. Nós necessitamos ter os nossos pés firmes nesta rocha que é Deus. E dessa forma não seremos abalados, dessa forma não seremos arrastados nem destruídos. Necessitamos sim ter os nossos pés bem alicerçados. O verso 4 ainda diz: Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, és a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Mais uma vez aqui temos uma referência de um cristão, digamos assim, a falar acerca dos louvores a Deus, da forma como nós nos devemos dirigir a Deus. Mas a leitura prossegue no verso 9 a dizer: Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim, e os meus inimigos e os que me espreitam a alma consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Talvez algumas pessoas tenham esta ideia que Davi aqui expressa, pensando, bem, Deus só se preocupa com os jovens. Quando eu for velho e já não puder fazer nada para Deus, Deus me vai desamparar. Não é verdade. Deus não desampara os seus filhos em tempo algum. Deus não desampara os jovens, Deus não desampara as crianças, Deus não desampara os adultos, Deus não desampara o idoso que não pode trabalhar muito porque está cansado. Deus mantém-se relacionado com ele, pois o mais importante é a relação. Nós temos que transformar a nossa mente na forma como entendemos Deus. Talvez nós pensamos Deus sempre na perspectiva do fazer. Se eu fizer coisas boas, então Deus vai me recompensar. Mas a Bíblia nos mostra que o nosso relacionamento com Deus deve ser na perspectiva do ser. O fazer é uma consequência de nós sermos. E por isso mesmo, Deus dá mais valor àquilo que você é do que àquilo que você faz. Aquilo que você faz tem de ser uma consequência da sua relação com Deus, e não o contrário. Por isso, o salmista aqui diz: Deus, não desampares quando eu for velho, assim como você certamente está a dizer, e Deus não o vai desamparar. O verso 12 ainda prossegue: Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal da minha alma. Quanto a mim, esperarei sempre, louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação.
Ainda que eu não saiba o teu número, sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça e a tua justiça somente. Mais uma vez, aqui o salmista reforça a sua confiança em Deus e manifesta que é só em Deus que ele vai confiar. Por isso ele prossegue ainda neste verso 17 do Salmo 71 a dizer: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, é até à minha velhice, e às cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas me tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me tens restaurado ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira. Celebra a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remistes. Igualmente, a minha língua te celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.